andar. Exato. E eu ia falar uma coisa, né? Você fez a continha lá, gostei de ver, ficou show. Ficou mesmo. Eu gosto assim. Sempre que tu for resolver uma conta, que eu pedi, eu gosto que o aluno faça como se estivesse fazendo para a prova. Por quê? Por uma prova do professor, assim. Por quê? Porque daí eu posso dar dicas de como tu escrever melhor na prova, né? Tá. Não tem dicas assim de como fazer uma redação, tem a dica também de como como escrever uma conta de matemática. Por quê? Porque a gente fica muito naquela da escolinha lá, do fundamental, onde a tia passava a conta e a gente só resolvia e pronto, né? Uhum. Mas o ensino médio não é assim, né? Tu tá desenvolvendo uma ideia, então tu tem que explicar essa ideia, saca? Não é só uma conta. A conta não aparece flutuando na tua frente no mundo real, né? E esse é o problema dos alunos com a física, porque as contas apareceram flutuando para eles durante o fundamental inteiro. Daí chega na física, que é a interpretação do mundo real com a linguagem da matemática, o aluno buga, né? Sacou a ideia? Por isso que a gente vai desenvolvendo isso aí aos poucos e tu vai ficar topzera, beleza? Tá. Pode crer. Então, na aula passada, só relembrando, né? A gente falou sobre aquelas coisas lá de como tu escrever os teus dados, né? Tu vai receber os dados, né? Tu vai encontrar a média. Quer dizer, desculpa, daí tu vai fazer a tabelinha de frequência, aí tu vai fazer um gráfico, né? Daí no gráfico lá tu vai estar sempre associando a frequência com que um negócio aparece, e a frequência é sempre a coluna vertical aqui, a classe é a coluna horizontal, normalmente. No caso aqui, a classe representava a idade, então, para esse gráfico aqui, claramente a gente vê que a maior parte das pessoas desse estudo tinha 34 anos, mulheres chefes de família de uma comunidade, a maioria tinha 34 anos, isso, e assim vai. Assim vai. Curioso esse dado. Curioso. Deve ter a ver com as questões do divórcio, né? Muita gente se divorcia aos 30, né? Daí acaba tendo que cuidar do filho, né? Virar chefe de família. Interessante esse dado. Acontece. Pode crer. Beleza, medidas de posição. Então, agora a gente vai falar sobre a posição dos teus dados, ou como descrever eles por meio de posições. Isso é meio esquisito eu falar, mas eu vou falar de média, basicamente. Tá? Por quê? Porque tu vai receber uma caçambada de dados, tipo aqui, né? Tem muitos dados. Né? Aqui nesse estudo, aqui nesse aqui, tu também tem vários dados. Olhar um por um pode ser trabalhoso, pode ser até impossível. Se tu estiver falando de ciência de dados, data science, né, de computadores e tal, como é o caso do carinha que eu estava dando aula agora. Então, tu precisa de algum valor que represente esses dados, né, que te indique melhor o que está ocorrendo de uma forma rápida. E a média é o melhor deles. Né? Por exemplo, de uma forma geral, se tu tem uma turma com, sei lá, 10, 15, 20 alunos que seja, mas tu faz a média das provas e a média das provas dessa turma deu 2, muito provavelmente é porque a turma está mal, né, nessa matéria. Então, veja, eu não precisei olhar o dado de cada um dos 10 alunos, dos 100 alunos, dos 1.000 alunos, dos milhões de alunos que tem no Brasil para saber que a educação no Brasil é meio tensa, né? Por causa que tem aquela prova lá do PISA que o Brasil é sempre o último. E então, tipo, não precisei ver cada um deles. Ia ser impossível nesse caso. Mas a média já me falou isso. Muito bem. Então, médias são muito importantes para resumir os teus problemas. Show de bola. E existem outras medidas de localização tão interessantes quanto a média, mas talvez não tão usadas, que a gente vai conversar aqui, né? Tem a mediana, tem a moda. Então, moda que a gente ouve falar aí tem a ver com estatística também. E tem outras também que a gente vai ver aí, mas talvez não vê no ensino médio, mas tem o quartil, percentil. Acho que você se livrou desse BO aí, tá? Aí. É só média, moda e mediana mesmo, pode crer. Então aqui, vamos lá, a média aritmética. Aqui está falando sobre gols marcados na rodada de um campeonato. Então teve o jogo 1, teve o jogo 2, teve o jogo 3, por aí vai. Falando nisso, tu não torce para nenhum time, né? Não. Quando eu era pequena, eu torcia pro São Paulo, mas era porque o estádio ficava perto da minha casa. Ah, você morava em São Paulo, né? Então é isso. Morumbi. Pô, você morava no Morumbi, então você é chique, hein? Aí sim, quero ser teu amigo. Que lá, todas as vezes que eu fui para São Paulo, eu nunca vi o Morumbi
Eu nunca passei por lá, eu passava sempre pelo estado da Portuguesa, que eu acho que ficava na entrada da cidade, um negócio assim. Uhum. Eu ia pela Dutra, né? Eu sempre fui de carro e tal, etc. Quando eu saía de São Paulo para São José dos Campos, no caso. Daí, olha só o que acontece aqui. Teve um jogo que teve 4 gols, teve outro que teve 2. Né? Então, cada jogo teve uma quantidade diferente de gols. O que é interessante para nós não é ver a quantidade de gols de cada jogo, mas sim a média dessa rodada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual foi a média de gols por partida. Né? Porque cada partida teve uma quantidade distinta de gols. Mas tu pode ter um número que representa a quantidade média dos gols dessa rodada. Que no caso aqui é o quê? Tem que fazer o quê, né? Tem que somar a quantidade de gol de cada partida e dividir pela quantidade de partidas que tu teve. Então, pô, 4 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1 vai ficar 2,5. Uhum. Show. Eu também não torço para nenhum time porque eu sou de Joinville. E aqui a gente tem o Jack, que é tipo o pior time do mundo, assim. É muito ruim. Daí é uma tristeza sem fim. Daí, como a gente, aqui em Joinville, tinha uma época que não tinha Globo, sabe? A época dos meus pais, né? Nem minha época, né? Não tinha RBS, ou agora é NTV, sei lá, não vejo TV faz trocentos anos. E daí, ou seja, passava jogo do Rio de Janeiro. Então tem muita gente aqui da idade do meu pai, da minha mãe, que torce para time do Rio ou de São Paulo. Então eu era vascaíno, que também é um outro time desgracento, assim, não ganha nada. Ai, que Então vida eu só triste. triste. Daí eu desde novo eu aprendi a gostar de outras coisas, assim. É isso aí, para me divertir, né, no caso. Beleza? Então, no caso, a média aritmética é isso, é simplesmente a conta de você somar todos os eventos que ocorreram e dividir pela quantidade dos eventos que você mediu. Falar com essa linguagem é meio esquisita, mas com exemplos fica mais fácil, né? Que nem o da nota que eu te falei, que nem o do gol. Né? Então, por exemplo, aqui. A média aritmética dos números 48 e 54. 48 e 54 somam dois números. Uhum. Então, tu vai fazer 48 mais 54 e dividir por 2, a média é 51. Beleza. A média aritmética aqui desses números, soma todos e divide por 4. Então é isso, né? Digamos que tu tá falando aqui de milionários. Tá num grupinho ali que um cara tem 7 milhões, outro tem 10, outro tem 11, outro tem 18, soma tudo e divide por 4. Já era. Muito bem. Média aritmética ponderada. O que acontece aqui? Às vezes, tu vai ter valores que repetem. E seria super contraproducente tu somar todos os valores. Por exemplo, imagina que tu é uma professora e quer calcular a média da nota dos alunos numa turma. E daí, pô, todas as notas são inteiras, e tu tem 10 alunos que tiraram 2, 10 alunos que tiraram 3, 20 alunos que tiraram 4, sabe? São uma quantidade gigante de alunos, mas tu tem essa medida exata, né, da quantidade que cada um tirou, por exemplo. Uhum. Não faz sentido tu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 10 vezes, e depois somar o 3, 3, 3, 3, 3, 10 vezes. Não faz sentido. Então tu vai fazer o que a gente chama de média ponderada, que é onde a gente pega a frequência, que a gente conversou na aula passada, e multiplica pelo valor que ela mede. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui a gente nota que nesta rodada teve quantos jogos que teve 4 gols? Teve 2, 3, 4, 5. Então por isso eu faço 5 vezes 4. Mais 3 vezes 1. Por quê? Porque teve 3 jogos que teve um gol. E teve 2 jogos que teve 0 gols. E divido pelo quê? Divido pela quantidade de jogos, novamente. Que no fim das contas é a soma das tuas frequências. É a soma da frequência de cada gol. A gente falou de frequência na aula passada, né? Falou. Isso. Pode crer. Então, é um jeito aí. É um jeito aí de fazer a parada aí. Show de bola. Então, nada demais, né? Aqui, bem for dummies ainda. Vamos ver este exemplítio aqui. Esse exemplítio é simplesmente somar os dados e dividir por 4. Nem vamos olhar. Vamos agora para esse 3 que é mais fácil. Quer dizer, mais difícil. Tô bugado já. A terceira aula seguida eu fico meio bugado. Eu não comi o dia todo porque minha namorada inventou de comer sushi. Daí, para valer a pena, eu fico sem comer o dia todo. Vida dura. Gênio, né?
Tabela mostra a distribuição de frequências das áreas construídas em metro quadrado das 10 residências de um condomínio. Condomínio chique, esses que tem casa. Eu moro num condomínio aqui que tem 200 prédios apertados. Classe. A classe aqui está associada com os metros quadrados de cada casa, né? Cada casa desse condomínio. Então, pô, é umas casonas mesmo, né? Porque 250 metros quadrados é muita coisa. É tipo um lado de 25 e outro de 10. É. Eu acho que é bastante coisa. Uma baita de uma casa. Uma baita de uma casa, bem maior que a minha, pelo menos. Mas é ruim que tem que limpar, né? Só se tu contratar um empregado. Mas, Se a pessoa tem uma casa desse tamanho, eu acho que ela tem que limpar. Ela deve ter até um mordomo. Pode crer. De 205, é tipo o Geoffrey lá, não sei se tu viu Maluco no Pedaço. Não. É um seriado muito engraçado. Sempre fiquei me perguntando, pra que ter mordomo, cara? Pô, pra uma casa dessa. Número de residências que tem entre 250 e 276 metros quadrados. São 3. Uhum. O mesmo para essa aqui, dentro dessa classe, tem 3. E as classes vão aumentando, vai diminuindo aqui a quantidade de casas que tem. Mas tudo bem. Então, neste condomínio, tem 10 casas. Todas elas com tamanhos diferentes, mas deu para agrupar em algumas classes aqui. Agora ele quer que tu calcule a área média desse condomínio. Veja, não tem como fazer igual a esse caso que a gente estava conversando aqui. Não tem como. Porque apesar de tu ter uma frequência associada, né, aqui a frequência dos jogos que tiveram 4 gols foi 5, dos jogos que tiveram um gol foi 3, etc. A frequência estava claramente associada, a gente multiplicou, somou, dividiu, já era, achou a média. Aqui não dá, por quê, né, minha amiga? Porque aqui a gente não tem um valor específico, tá vendo? A gente tem um intervalo de valores. Essas 3 casas estão dentro de um intervalo de valores. Não tem um valor específico de tamanho para cada uma delas, para pegar e multiplicar o 3 por esse tamanho. Então, qual é a ideia aqui? É encontrar a média dessa classe. Você tem que concordar comigo que existe um valor médio entre 250 e 276. Sim. Qual é a média aqui? É somar e dividir por 2, né? Isso vai dar, aqui, ó, 250. Cara, quando é didático, né, até tá tudo feito aqui. Pô. Eu tinha uma colega minha que ela fazia o slide para cada aula que ela dava. Aquela lá era empenhada. Ai, que Deus. Pô, mas pega o livro aqui e já era, né? Tudo feito bonitinho aqui. Para eu fazer um slide bonito desse aqui ia demorar um ano da minha vida. 250 mais 76 dividido por 2 dá 263. Ou seja, o valor entre 250 e 276 é o 263. Então é esse número que eu vou multiplicar por 3. Faz sentido. Mesmo, faz sentido, né? Mesmo eu vou fazer para outra classe, vou multiplicar este número, mesmo para elas. Show de bola! E daí a gente vai colocar estas multiplicações aqui. E o que é este númerozinho aqui embaixo? É simplesmente a soma da frequência, que no nosso caso, nesse problema específico, é a quantidade de casas. A quantidade de casas aqui são 10 casas. Daí a gente faz a divisãozinha. A gente nota que a média do tamanho das casas aqui é 296,80. E faz todo o sentido do mundo que seja esse. Porque aqui as casas são pequenas, aqui as casas já estão ficando muito grandes. Tu vê que tem mais casa pequena do que casa grande, então é muito provável que a média estivesse por aqui. Né? Muito provável. E essa visualização ela é mega importante nesse assunto aqui da estatística. Tá? É bom tu ter essa noção para que quando tu chegar na resposta, na prova, a tua resposta faça sentido. Né? Se tu olhar para a tua resposta e ela não fazer sentido nenhum com o problema, tipo, se tivesse dado 1 milhão aqui, ou tivesse dado 2, 2,3 a média, não faz sentido. Por quê? Porque, pô, 2,3 não é o tamanho, não está nem pouco entre o tamanho dessas casas aqui. As casas vão de 250 a 354, então a média tem que estar entre esses dois valores. E realmente esteve. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, eu vou pedir para a senhorita fazer uma conta para mim. Mas a conta não vai ser tão for dummies assim. Ela vai... Ou vai.
Eu acho que... Não, vamos começar de leve, eu não quero ser malvado. Tu Tenha pode piedade. fazer... vou ter piedade da sua pessoa. 15, que tal? Pode ser? Tá. Então, como eu acho que é muito fácil, eu vou te deixar sozinha, tá? Daí quando tu terminar, tu me manda a conta, a fotinha da conta lá no WhatsApp, beleza? Beleza. Então tá bom, vai lá. Tá. Acabei. Vou mandar a foto. Ok. E mandei. Vamos ver. MC. X dividido por 15 igual a 12. Pra média. Então, tais números somados, divididos por 15, é igual a 12. Eu substituí toda a soma dos números por x. Maravilha. É isso aí mesmo. On fire. Muito bem. Que bom. Muito bem, muito bem. Então agora vamos ver esta continha aqui que envolve uma tabelinha, um gráfico na realidade. A 18. O preço de um produto sofre apenas um reajuste por ano. O gráfico a seguir descreve bem a inflação bem Brasil. Assim. Ai, Bem ai. que aí fora tá uma desgraça também. É por isso que, eventualmente, quando você começar a trabalhar, você pode me contratar para te dar uma aula de Bitcoin. Você vai ver que é uma coisa que é o anti-inflação. Assim. Então, você nunca perde dinheiro com ele. Mas eu não estou dando nenhuma recomendação de investimento. Tá? O gráfico a seguir descreve a evolução desse preço em real de 2007 a 2010. Então, realmente, essa coisa aumentou cerca de 50% aqui o preço. Nesse período,
qual foi a média anual de preço desse produto? Então, e aí, o que você vai fazer, né? Aí é contigo. Média anual de preço desse produto. A média anual de preço. Vai ter que ser algum valor entre 1.000 e 1.522, né? Sim. Se der algum número diferente, eu vou começar a ficar preocupada. Não vai dar, com certeza não vai dar. Aí, outro dia eu tava fazendo um exercício. Tinha alguma coisa de mercado. Eu tava olhando os preços daquele exercício do livro feito em 2015. Ai, que Que vida boa. inveja. Pois é. É muito doido. Às vezes eu vejo aqueles anúncio de mercado de 94, né? Foi Ai, quando o que... Plano Real começou. Cara, em 94, cara, eu acho que, tipo, sei lá, 1 quilo de frango era R$ 1, um negócio assim. Meu Deus. Sim, deixa eu pegar aqui alguma coisa meio absurda. Aqui, olha só. Não sei se tu manja, né, dessas paradas aí, né? Eu acho que não vai aparecer. Depois aparece. Não vai aparecer. Depois eu coloco lá no site. Por exemplo, aqui, eu tô vendo aqui, olha só. Temos aqui. Vamos ver alguma coisa que tu provavelmente saiba o preço. Sei lá, bolachinha aqui. Biscoitos Pérola. 500 gramas, 75 centavos. Como assim? Maionese, 500 gramas. Maionese é real, mas a boa ainda. 1,75. Acho que Ramos agora é tipo R$ 10. Gente, pelo amor de Deus. Cerveja Polar, garrafa sem casca, ou seja, uma garrafa de cerveja. Isso é tipo 1 litro. 65 centavos, cara. Na Ai, época da faculdade, o litrão já tava, sei lá, 5, 6, 7 quilos. como E é eu bom não, morar no Brasil. né? Frango desfiado, 1,20. Tá louco, o frango tá 18 pila agora. Coca-Cola, deve ser 2 litros isso? 60 centavos? Ai, gente, que inveja. Pois é, 94 isso. Pois é, né? Isso é tenso, porque, tipo, a pessoa, vamos dizer assim, a coisa mais básica que tem para uma pessoa que quer guardar dinheiro é guardar o dinheiro, né? Só que se ela deixa o dinheiro parado, ele desvaloriza, né? Por causa da inflação. Por isso que o Bitcoin é bom, porque ele não inflaciona, né? Então, sei lá, daqui a 10 anos, o Bitcoin vai estar valendo mais, porque não é que nem o real, que o cara lá do Banco Central pode simplesmente imprimir o dobro de dinheiro, que nem fizeram no passado, né? Para cobrir gastos e tal. Então, isso acaba causando aumento dos preços, né, naturalmente, é ciência econômica. Mas como o Bitcoin ele é matematicamente impossível de ser copiado, daí não tem esse problema. Né? Faz Muito sentido. louco, muito louco, muito louco. Tá. A minha continha deu 1.277. Isso, é isso aí. Então, ótimo. Vamos para a próxima. Qual foi a média anual de aumento em real no preço desse produto? Olha só que interpretação. Eu não vou te dizer o que tem que fazer, mas tu pensa e me fala. Tá. Você vê a diferença de cada ano, então que nem 1.000 para 1.200 é um aumento de 200, de 200 para 386, 186, e o outro eu não consigo fazer de cabeça. E aí você faz a média disso. Exato, você vai fazer as médias do que a gente normalmente na física chama de delta X. Ah, A diferença. Né? então vamos lá. Do primeiro para o segundo deu 200, do segundo para o terceiro deu 186. E do terceiro para o quarto deu, eu também não vou fazer de cabeça.
Eu fiz aqui, deu 136. 136. 136. Isso aí. Tá, deu R$ 140,66. Isto, você dividiu por quantos? Eu dividi por 3. Certo, sim. Então faz todo sentido do mundo isso aí. Qual foi a medida anual do aumento percentual do preço desse produto? A média anual de aumento percentual, né? Então, no caso, você tem que fazer a porcentagem, né? Agora, como é que você vai fazer a porcentagem? Vamos pensar primeiro nesse caso aqui que é mais simples, né? Do 1.000 para o 1.200. Qual foi o aumento percentual aqui? Bem, você tem que ver primeiro qual foi o aumento. Foi 200, certo? Certo. O aumento foi 200. Beleza. Se nós estamos falando de aumento, nós estamos falando em relação a esse primeiro, que é 1.000. Uhum. Então, de 1.000 foi para 1.200, aumentou 200. Quanto é 200, percentualmente falando, em relação ao 1.000? Eu sei que é 20%, mas como é que eu vou fazer essa conta? Eu tenho que pensar o seguinte. Se 1.000 é 100%, 200 é x%. E faço a regra de 3, entendeu? Tá. Então, isso vai dar 20%. Agora, tu pega esses dados que tu já tem, que tu teve que fazer para a conta passada, e faz a mesma lógica dos próximos aqui. Se 1.200 é 100%, 186, que foi a diferença de um para o outro, é quantos por cento? Ok. E assim vai. Ok. Tá, sei que eu... Então, a média é um negócio que pode escalar, assim, de dificuldade, sabe? Tipo, esse Tá. probleminha aqui, bem escalável. Mas é só o começo também, olha só, tem uns outros problemas aqui bem intensos. Que vida boa, tá? Pra mim deu 15,1%. Então, foi uma média de aumento de 15% por ano. Vamos ver se faz sentido? Bem, eu, no começo do problema aqui,
falei que aumentou 50%, né? Então, se aumentar de 15 em 15, vai ser 15, 30, 45. Então, faz todo sentido do mundo, né? 45 e 50 são números próximos. Né? É isso aí. Show de bola. Então, tá bom. Então, a gente vai parar com as continhas de média por enquanto. Eu vou te explicar sobre a moda. Quando a gente fala de moda, o que vem na nossa mente? Né? Aquelas roupas que repetem muito, tá todo mundo usando. A moda é uma brusinha rendada, a moda é, sei lá, calça boca de sino. E por aí vai. Então é algo que aparece com muita frequência. Ou seja, tem tudo a ver com estatística. Frequência, evento ocorrendo. Moda é exatamente isso. É aquele evento que mais acontece. Por exemplo, aqui, claramente nós temos uma tabela que fala de diferentes medicamentos e resultados positivos para esses medicamentos. Então a gente vê que a frequência, que é aqui no caso dado pelo número de resultados positivos, é 16 para o E. Então, o medicamento que mais apresenta resultados positivos é o E. Ou seja, a moda é o E. A moda é E. Porque é um medicamento que nesse estudo aqui de resultados positivos é o que mais aparece. A moda não é o 16. A moda é E. 16 é o número que indica o que mais aparece, porque o 16 é a maior frequência. Certo? Então, moda é a classe com maior frequência. Exato. Em outras palavras, moda é a classe com maior frequência. Isso aí. Então, por exemplo, aqui, né? Nós temos 2, 6, 4, 6, 4, 6 e 5. Qual que é a moda? A moda é 6. Por quê? Porque dentro dessa distribuição que eu tenho aqui, sei lá, são notas de alunos, por exemplo. A nota que mais apareceu foi o 6, então a moda é 6. Simples assim. Aqui nós temos 1, 4, 3, 7, 2, 7, 8, 4. Então nós temos 2 vezes o 7 e 2 vezes o 4. A moda não é específica, tem 2 modas, é bimodal aqui. A gente chama de bimodal. Porque tem 2 eventos que ocorrem com a mesma frequência. 4, a nota 4 e a nota 7. Bimodal. Aqui, não tem nenhum número que repete, note. Então, por isso que isso aqui não tem moda. Então, a moda é o mais fácil que tem de estudar, tá? Com certeza. Tá bom. Quando tu vê uma tabela, por exemplo, vamos ver uma tabelinha de frequências. Tipo as da aula passada. Aqui, ó. Por exemplo, qual é a classe que tem a maior... Qual é a classe da moda aqui? Qual é a moda dessa distribuição? 90 a 135. Isso, exatamente. Então, essa é a classe da moda. Se a gente querer pensar num valor de moda, né, a gente pode pegar até o ponto médio dessa classe e dizer que ele é a moda. Aqui, qual que é a moda? A moda é esse. Porque a frequência, o número maior é ali. E assim sucessivamente. Né? Continuando. Agora vem a mediana. A mediana ela tem uma ideia bem simples também. Imagina que você tem todos os dados aqui, esses vários dados aqui, por exemplo, e te perguntam a mediana. O que tu tem que fazer? Bem, primeira coisa, tu vai ter que alinhar os dados em ordem crescente, tá? Fazer o raw, a gente chama. Os dados eles vieram tudo zoado, né? E você vai colocar em ordem crescente, beleza. Daí, o que vai acontecer? Você vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, beleza. A mediana vai ser o valor que está no meio desse seu enfileiramento. Ok? Uhum. Então, veja, tanto a moda quanto a mediana, tu não tem uma conta a princípio para fazer. Tu vai simplesmente notar, né, coisas, observar coisas. Aqui você vai observar o valor que está no meio. Eu acredito que no meio vai estar o 5. Então, a mediana é 5. Uhum. Então, é isso. Por exemplo, aqui, olha só.
aqui mais claro ainda, né? Nós temos esses preços. Eu não sei do que é. Eu só sei que tem esses preços. Qual que é a mediana? A mediana é o preço que está no meio, que é o 520. Acabou. Não tem conta, entendeu? E quando o número de elementos é par? Muito boa sua pergunta, eu já ia falar sobre isso. Sendo par, chama-se mediana a média aritmética entre os termos centrais do raw. Então você não vai ter 5, você vai ter 6, mas vai ter 2 no meio, que é o terceiro e o quarto. Eles que vão estar no meio. Então você faz a média deles, soma eles e divide por 2. Só isso. Então é bem simples, né? Por exemplo, aqui, olha só, novamente. Mediana 14, por quê? Porque 50% está para cá, outros 50% está para cá. 14 está no meio. Então 14 é a mediana. Aqui não tem mediana. Mas tu sabe, primeiro, que está enfileirado em ordem crescente e que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qual é a metade de 8? 4, certo? Uhum. Então o quarto termo tu vai pegar e o quinto. É sempre a metade da quantidade de termos que tu tem na tua distribuição. Daí tu pega a metade, né? O número que sai dessa conta de pegar aqui e dividir por 2, tu vai pegar com uma posição e o próximo. Ok? Uhum. É só isso. Então tu vai ver a quarta posição e a quinta. Por quê? Porque 8 dividido por 2 dá 4. Então é a quarta posição e a quinta. Somou e vai dar 20,5. Então a mediana ela pode ser um número que não está na tua distribuição. Uhum. Então, note, né? Tu deve estar pensando assim, tá, mas tudo isso aí é muito inútil. É. A média até vale, né? Mas mediana e moda, que coisa mais inútil, né, professor? Bem, eu digo para você, não é tão inútil. Por quê? Vamos supor que você está calculando a média de uma turma. E a média deu... Bem, não sei qual é a média ainda, mas vamos supor que essa turma tem 4 alunos, 3 tiraram 0 e 1 tirou 10. Bem, a média dessa turma vai ser 2,5. O que não é uma média ruim, mas também não é zero. Né? Em outras palavras, a média ela é um valor muito afetado por dados extremos, dados que estão muito fora do escopo. Claramente, zero é o padrão aqui. Todo mundo tirou 0, só que tem um cara muito bom que tirou 10. E isso afetou completamente a média. A média era para ser 0 zerado. Vamos dizer assim, o valor que melhor representa aqui é o 0 zerado, não é o 2,5. Concorda comigo? A ideia é essa. Então, numa situação como essa, a moda é melhor. Pode ter uma situação onde, olha só, todo mundo tem 10 alunos. Tem 10 alunos. 8 tiraram a nota 5 e 2 tiraram 10. Uhum. A média vai subir muito. A média vai para 7. Mas, novamente, 7 não representa. Então, a mediana nessa situação seria melhor. A mediana, simplesmente a mediana já seria uma melhor aproximação. Porque já vê que a mediana é 5, pronto. Tá bom. Saca? Então, a média ela é muito afetada pelos valores extremos. Às vezes tu tem médias que de fato não representam nada na tua distribuição. Por exemplo, digamos que tu queira abrir uma loja de roupa. Tá bom? Digamos que tu queira abrir uma loja de roupa. Daí, o que acontece? Tu vai abrir numa determinada localidade e tu vai, então, em média, a média da idade das pessoas dessa localidade, porque se as pessoas tiverem... Bem, se a média for 18 anos, pode abrir uma loja de roupas para jovens. Se a média for 2 anos, para bebês. Se a média for 60 anos, para idosos. Né? Então, beleza. Daí tu vai lá e abre a loja, porque tu calculou, a média deu 18. Mas não vai ninguém comprar roupa. Por quê? Porque apesar da média ter dado 18, essa média ela foi causada por valores extremos, porque nessa localidade só moram bebezinhos e vovós. Então, sacou a ideia? Então tem muita gente com 0 anos e muita gente com 60 anos.
tu some e dá 18. Mas na prática ninguém tem 18. Então a média aritmética é completamente inútil nessa situação. Faz sentido, faz muito sentido. Exato. Então tem que ver, né, para qual uso você vai dar. E é isso aí. Então, o que você vai fazer agora? Vamos ver uma questãozinha para você fazer. Envolva a mediana. Porque a mediana causa umas tretas na nossa cabeça. Então eu quero pegar uma de mediana mais simples antes. O problema é que eu não estou vendo. Não estou a ver mediana. Só tem média, 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 média. Bem, então vamos para que eu vi que tem mediana, que é essa. A 30. Você pode começar? Daqui a 5 minutos eu venho ver como é que tá? Uhum. Então tá bom.
Tá. Nas opções só vai até a D ou tem uma opção E? Uma alternativa E? Aqui, babá. Oi. E aí, conseguiu fazer algo? Consegui. Só uma dúvida. Nas alternativas, tem uma alternativa E? E? Vamos ver. Ou Paraná B que tem? O valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. Isso, ok. Então é a E. Show de bola, então tu entendeu. Ai, que bom. Eu já tava desesperada porque eu não tava aparecendo aí. Não, que é isso, não precisa se desesperar, não. Pensando, o que eu fiz na conta? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Muito bem, fico feliz. Então, como nós podemos continuar agora? Vamos ver. Medidas de dispersão. Vou falar só um pouco sobre as medidas de dispersão para ti, a gente não vai fazer nenhuma conta mesmo sobre isso, tá? Mas lembra aquele problema que eu falei das velhinhas e dos vovôs? Sim. Então, as medidas de dispersão resolvem esse problema. Por quê? Porque quando você tem a média, realmente você fica nesse gap aí, né? Mas será que não surgiu de, de uma situação onde, né, uma velhinha, um bebê, etc. Então, você tem uma coisa chamada desvio padrão. E esse desvio padrão, ele serve para te indicar quanto, em média, cada dado foge da média. Então, veja, se você fosse calcular a média de idade
de uma sala de aula onde todo mundo tem a mesma idade, a dispersão seria quase nula. Porque no máximo ali, dos 50 alunos, vai ter um ou dois que tem um ano a mais do que deveria, porque reprovou. Agora, nessa questão ali que eu te falei das vovós e dos bebês, né, a dispersão seria altíssima. Sim, existe uma conta para medir isso, né? Só que essa conta é muito longa, né? Eu vou até te mostrar aqui. Mas não vale a pena a gente começar hoje. Veja, ela faz o seguinte, ela pega cada dado e diminui pela média. Gente. Então é treta, né? Porque se tu tiver muito dado, vai ser muito longo, né? Muito longo. Como é legal a invenção do computador. Exato. Eu vou até te dar uma moralzinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Cara, para fazer uma conta dessa é trocentos anos, mas daí a gente usa um programinha, um site maravilhoso que eu te dizer aqui, que vai poder usar na escola. Só não disse que fui eu. Que até me chamaram de assassino hoje, porque eu ajudo as pessoas a resolver as contas assim no computador. Juro pra você. Juro pra você. Se a guria estivesse na minha frente agora, eu acho que eu ia ser preso pela Lei Maria da Penha, não por assassinato. Porque a guria dizer isso do que eu trabalho, cara, foi tenso, cara. Mas beleza. Digamos que você queira calcular a média, né? Vamos lá. Vou pegar uma média aqui de um número bem aleatório, tipo esses aqui de exemplo. Olha só, ele resolve para você na hora. A média é 28,5. Legal, né? Standard Deviation. Isso aqui é o desvio padrão, é a média de dispersão que eu te falei. Uhum. Então a gente nota que a dispersão aqui é 13,79. Então significa que, em média, os dados se distanciam da média 13,79. Uhum. A média não é 26, a gente tinha visto agora há pouco, 28, sei lá. O 12 está praticamente isso da média, né? 41 também, só que acima. Sacou a ideia? Sim. Esse é o desvio padrão que eu estava ali falando. Exatamente. Então, a ideia do desvio padrão é complementar. E aquele site eu posso te passar depois, caso tu queira fazer um trabalho, alguma coisa. A ideia do desvio padrão é complementar, então, os dados. Complementar a tua informação que tu precisa para fazer a análise do que tu precisa. Uhum. Então, né, se a pessoa que abriu a loja de roupa lá tivesse calculado o desvio padrão, que é essa conta aqui, a raiz quadrada dessa conta aqui, Aí não teria aberto uma loja para não teria aberto, no exato. bairro dos velhinhos. Exatamente, teria feito qualquer outra coisa, mas não teria feito isso. E o desvio padrão, cara, ele é utilizado o tempo todo na ciência, sabe? Esses estudos que a gente faz para comprovar alguma coisa, como, por exemplo, teve a comprovação das ondas gravitacionais, por exemplo. Ele tem que ter uma quantidade de desvios padrões que te indicam o intervalo de confiança daqueles dados. Então, a gente normalmente usa o 6 sigma, se eu não me engano, ou 7 sigma, que é 99% de certeza que os teus dados estão dentro daquela média. Sacou? Então, por isso que essa ideia de desvio padrão é mega importante, muito importante mesmo, para tu compreender qualquer estudo. Tu da área da biologia vai usar muito isso. Se um dia tu for fazer um artigo, se tu entrar na faculdade, tu vai fazer um artigo, pode ter certeza. Lá tu vai ter que fazer um estudo estatístico e tu vai ter que encontrar esse tal desses sigmas aí. E daí tu vai lembrar que eu te dei aula disso. Beleza? Beleza. Show de bola, então, Bruna. Até semana que vem, minha amiga. Na terça 5, beleza? Isso. Tchau, tchau. Valeu.